Imagina só você no comecinho de 1920. Nesse contexto, foi bem recente o fim da Primeira Guerra Mundial. O seu país é um dos que venceu e a prosperidade finalmente te alcançou. Pensa bem, antes você estava em uma terra cheia de riscos, um real pesadelo intensificado pela guerra. Agora caminha entre oportunidades. E você também pode ficar rico da noite pro dia. Louco, né? Na biografia Walt Disney, escrita por Neil Gabler, ele diz que a guerra liberou um otimismo que na América beirava a arrogância, onde a economia prosperava e o poder global americano agora não tinha rival. A América do fim da Grande Guerra era a Cinderela com o vestido mais bonito do baile. Para os mais velhos, podia até pairar um espírito de desconfiança diante de um mundo moderno cheio de boas notícias. Mas para os mais jovens, a década de 1910 se foi junto com todas as coisas ruins. Dali para frente, os tempos mudariam. Era como ser jovem na melhor década de todas, a década de 1920. Foi um período fabuloso, vivido entre dois momentos avassaladores: a Primeira Guerra Mundial e a Grande Depressão, ou quebra da Bolsa de Valores, que começou em 1929. A década mais atraente e louca do século passado estava tomada por um novo comportamento: a satisfação imediata. Os Estados Unidos, país que mais gerava riqueza no mundo, estava no centro de tudo isso, e o consumo das famílias era o que reforçava essa ideia. Ter um automóvel não era mais um privilégio de elite. Ir ao cinema, frequentar restaurantes e sorveterias ou ter um aparelho de rádio em casa estava ficando bem comum. E a facilidade de crédito ajudou muito essa nova onda de consumo na classe média. Foi o famoso compre agora, pague depois. Albert Einstein, depois de visitar Nova York em 1921, escreveu: "O que impressiona o visitante é a atitude alegre e positiva em relação à vida. O americano é amigável, autoconfiante e otimista." Satisfação imediata significava, literalmente, ficar rico da noite para o dia. No livro 1929, de Ivan Santana, ele diz: "Além do cinema, dos gramofones, das saias curtas, dos carros de Detroit e das noitadas em speakeasies, outras modas excitantes estavam surgindo. Entre elas, a de se especular com ações, atividade que, tal como acontecia com a compra de automóveis, deixara de ser exclusiva dos ricos, pois agora os bancos ofereciam empréstimos com chamadas de margem para pessoas de classe média." Resumindo, nesse período se tornou popular apostar na Bolsa de Valores, dando apenas uma entrada e tomando emprestado o resto do dinheiro. E de fato, o mercado de ações norte-americano estava em constante alta. Embora grupos fechados de investidores estivessem manipulando a jogatina de Wall Street, muitos ficaram ricos da noite para o dia. A lei seca proibia a fabricação, comercialização e consumo de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. O objetivo era construir na América uma sociedade mais puritana. Prática rígida e moralista muito mal sucedida. O resultado da proibição foi o surgimento da produção, comércio e consumo clandestinos, com poderosas redes de mafiosos e um consequente crescimento do crime organizado. Em Nova York, adquirir bebidas de um dos muitos contrabandistas das máfias locais era tão fácil quanto comprar verduras em um mercado. O crime organizado gerenciava os speakeasies, estabelecimentos ilícitos onde a festa acontecia. Ao som do jazz dançante, as flappers, ou melindrosas, dançavam de modo provocativo. Era o novo estilo de vida das mulheres jovens. No filme Meia-Noite em Paris, de Woody Allen, temos um retrato muito próximo de como eram as mulheres nos anos 20. E a mulher tradicional jamais faria. O jeito de vestir e portar, inspirado por atrizes de Hollywood como Louise Brooks, ícone dos anos 1920, se tornou um padrão a ser seguido. As flappers dançavam Charleston, e isso era muito competitivo na época. Elas moviam os braços e se agitavam graciosamente enquanto dançavam. Eram movimentos intensos e nessas danças era inevitável mostrar as pernas além do limite aceitável pelos mais tradicionais. As mulheres jovens entravam na força de trabalho, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial, onde os homens em combate se ausentavam do cotidiano das famílias. Nos anos 20, elas também passaram a investir seu dinheiro em Wall Street e adquiriram o direito de votar nos Estados Unidos. Duas mulheres desse período merecem destaque. A primeira é Coco Chanel, grande estilista francesa e única do segmento presente na lista das 100 pessoas mais importantes da história do século XX, da revista Time. Chanel foi referência pesada para as pessoas da época. Foi ela a responsável pelo novo estilo de roupas, cortes de cabelo e o perfume mais vendido do mundo. Logo no início, ela já despontava como uma estilista promissora, mas o que levou sua carreira para outro patamar foi sua inovação no estilo feminino. Isso porque ela começou a desenhar roupas mais confortáveis,
incluindo peças emprestadas do guarda-roupa masculino. Inclusive, foi ela quem inventou as calças femininas. Levando em conta o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, essa contribuição foi importantíssima no cotidiano da mulher moderna. Esse vestuário facilitava muito a rotina delas. Ainda pensando em facilitar o dia a dia, o seu corte de cabelo inspirou mulheres do mundo todo e é usado ainda nos dias de hoje, o famoso corte Chanel. Através de tudo isso, seu trabalho ficou cada vez mais conhecido. Passou a vestir grandes atrizes de Hollywood, e foi exatamente nesse período que ela criou o seu primeiro perfume que lhe rendeu fama mundial. Outra mulher importante desse período foi Emily Post, responsável por definir regras de etiqueta da época. Emily cresceu em uma vida de luxo, cercada por pessoas da alta sociedade, e em 1904 começou a escrever romances. Mas foi em 1922, quando escreveu seu primeiro livro de etiqueta, que ela ganhou fama. Seu livro se tornou um best-seller muito popular por décadas. As regras de etiqueta escritas por Post nortearam o comportamento de homens e mulheres tanto durante a década de 20 quanto nos dias atuais. Em 1920 foi fundado o Partido Nazista na Alemanha, com a promessa de recuperar a economia do país depois das consequências do Tratado de Versalhes, imposto pelos países vitoriosos. Enquanto o expressionismo alemão se consolidava no cinema germânico, no Brasil o modernismo ganhava fôlego com a Semana da Arte Moderna, realizada em 1922. Hollywood tinha Charlie Chaplin, cada vez mais popular no mundo, mas era um grupo de escritores americanos que viveram em Paris que estava causando no mundo artístico. Foram até taxados de geração perdida. Hemingway, Fitzgerald, Ezra Pound e T.S. Eliot eram membros notórios, dentre outros. Muitos detalhes desse período estão descritos em Paris é uma Festa, memórias de Hemingway sobre a felicidade e o sabor da juventude vividos na época. Ele convive com figuras polêmicas e encantadoras como Gertrude Stein, James Joyce e Fitzgerald. Se você, quando jovem, teve a sorte de viver em Paris, então a lembrança o acompanhará pelo resto da vida, onde quer que você esteja, porque Paris é uma festa ambulante. Fitzgerald pode ser considerado um dos melhores e mais sensíveis biógrafos dos anos 20, tendo ilustrado a era do jazz com um misto de paixão e duras críticas. Quem conhece o autor, com certeza sabe quem foi o Gatsby, né? O cara rico que fazia umas festas bem loucas, vizinho do Nick Carraway. Gatsby é um dos 100 melhores romances do século XX. O personagem principal é o típico novo rico, comum naquela época. Nele ficam evidentes as críticas ao materialismo e ao sonho americano. Mas toda a festa vivida durante a década de 20 acabou com uma ressaca terrível, e a sociedade que se viu prosperar loucamente tomou o maior tombo da história. A crise econômica de 1929 acabou com a festa. Se naquele período alguém dissesse que o mercado iria cair, seria considerado antipatriótico e louco, mas foi o que aconteceu. Famílias ficaram arruinadas, o fracasso trouxe miséria, as práticas ilegais cometidas nos bastidores de Wall Street, combinadas ao comportamento cada vez mais inconsequente da população e a negligência do governo, destruiu a maior economia do mundo, o que prejudicou também muitos outros países. Os loucos anos 20 tiveram um final dramático, assim como um artista que viveu intensamente e morreu antes dos 30, numa tragédia cravada na história. Para quem era jovem na década de 20, essa loucura poderia não trazer arrependimentos, apenas o sonho de reviver aqueles tempos. Foi um importante capítulo na história, onde o cinema se consolidou, a literatura se despiu, a moda se modernizou e a música se difundiu. Louco isso, né?